Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Meus amados, minhas amadas, aqui eu me encontro para dar satisfação a todos que me acompanham no canal, todos os abençoados nos quatro cantos deste mundo, que ouvem a mensagem, que assistem as mensagens do pastor Dalmo. Quero aqui dar satisfação porque eu andei recebendo mensagens. Se eu não gravei mais, por que não gravei mais? Passei sim uns dias um pouco, como que eu poderia dizer, enfermo. E a palavra, eu não poderia começar falando aqui, dando explicação, explicando, eu devo essa satisfação aos meus amados, às minhas amadas. E eu tenho que começar com uma palavra que Deus nos deu aqui no livro 2 Reis, aqui no capítulo 20. Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ser servido de ti, lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Até aqui. Por quê? Porque aqui está falando Ezequias adoece. Irmãos, irmãs, amados, amadas, no início de agosto, foi mais ou menos, foi no início de agosto. Antes de agosto eu estava viajando muito, rodando aí, por esse Brasil afora, caminhão, enfim. Mas, veio o mês de agosto, eu senti que eu estava doente, enfermo, E comecei a sentir muitas dores pelo corpo, muitas dores nos ossos, onde eu cheguei e vim para casa aqui em Conquista e aqui permaneci. E eu preciso dizer aos irmãos que aqui eu tive que ficar parado dentro de casa, porque não estava tendo forças para andar. As pernas doendo muito, os ossos doendo muito, os pés inchando bastante, muito mesmo, isso lá no mês de agosto. E eu, quando a gente tem uma certa experiência em determinada área, como eu tenho na área de saúde, eu andei me fazendo a automedicação por minha conta, claro, evidente, sabendo o que estava fazendo, mas não estava tendo jeito. E chegou um momento que eu tive que ir parar na UPA. Muitas dores no joelho, na rótula, a panturrilha abriu, muitas dores. E lá me medicaram, fizeram um raio-x. O raio-x não deu nada. E assim retornei para casa. E aqui fiquei. Aqui dentro deste santuário onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Onde eu e a minha família servimos ao Senhor. E eu fiquei aqui. Não comentei nada, mas com muitas dores e muito
sofrimento mesmo. Irmãos, tinha momentos que era para as lágrimas desciam. Mas o que eu pensava diante de tudo isso? Eu sirvo um Deus, aquele que cura, que salva e que liberta. Eu sirvo um Deus que manda em mim. E tudo Ele permite em nossas vidas, porque Ele é dono de nós. Por que eu tenho que blasfemar? Não posso. E fiquei doente aqui. Fiquei doente, sem poder andar. Achei que iria usar até a muleta, mas não precisou, porque eu também segurei muito em casa. Fui fazer uma ultrassom, a ultrassom não deu nada. E estou sentindo muitas dores ainda. Mas Deus, mais uma vez, ouviu a oração do servo dele. Como aqui, Ezequias, quando Isaías chega para dar o recado a Ezequias, né? Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Porque morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor. Mas Ezequias então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele disse ao Senhor, ó Senhor, ser servido de ti, lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu tenho consciência do homem que eu sou. É uma das coisas que eu gosto de fazer muito comigo, a reflexão da minha própria pessoa. Procuro seguir os caminhos do Senhor, ainda com muitas falhas que tenho. Mas, assim como Ezequias, eu também orei ao Senhor. E assim você também que está enfermo agora, ora ao Senhor. Porque o Senhor, não foi Ele quem fez o mal. Se nós disser que Deus criou o mal, a gente vai estar entrando em contradição. Mas Deus permite que o mal aconteça em nossas vidas. Como aconteceu na vida de Jó. Como aconteceu na vida de Jó. E Jó em nenhum momento blasfemou. A mulher dele sim, disse, amaldiçoe esse teu Deus e morra. Mas em nenhum momento ele blasfemou. E eu não tenho motivo para blasfemar, irmãos. Eu sou feliz. Com enfermidade, sem enfermidade, eu sou feliz. E eu estou pronto. Eu estou orando o Salmo 70. Apressa-te, Jesus, e venha logo. Apressa-te e venha logo. E eu fiquei sem gravar. Porque eu estava aqui no meu repouso, quietinho, fazendo uns exames, um check-up aí, uma bateria de exames, e outras situações que vêm acontecendo, mas Deus, mais uma vez, foi comigo. E aqui eu encontrei eu encontrei aqui em 2 Reis, nesse capítulo, a oração de Ezequias, né? E aí sucedeu, pois que não havendo, olha só, quando Ezequias diz, e chorou muito Ezequias. E o versículo 4 diz, sucedeu, pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu
sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ezequias virou para a parede e orou ao Senhor. E eu também orei ao Senhor. E Deus está restituindo a minha saúde. Muitas vezes acontece em nossas vidas, testando a nossa fé. Que hoje ninguém está podendo mais, ninguém quer mais sentir sequer uma dor de um otite, né? Uma cefaleia, que já está blasfemando. Não! Dei glórias a Deus por tudo. Pode estar amargando igual Giló, eu vou estar sempre falando, está doce igual o mel silvestre que João Batista alimentou no deserto. E agora, essa semana passada, eu tinha que fazer uma revisão em Salvador. E glórias a Deus, fui a Salvador, sim. Quando eu chego em Salvador, eu chego sentindo bastante. Mas Deus é tão maravilhoso que muitas vezes, irmãos, você está sorrindo, mas você sabe o seu coração como é que está. Mas você tem que passar para os outros que Jesus é bom e que Ele vai te libertar, e que Ele liberta, salva, cura. Eu sei como eu estava. Cheguei a Salvador com os pés todos inchados, as pernas todas inchadas. Fiquei lá em Salvador. Saí, fomos passear um pouco para poder disfarçar um pouco a mente com meu filho, meu neto, com a varoa. E assim ainda na praia, sentadinho, que é bem próximo à casa do meu filho, perto, ainda evangelizei vida. E eu vi aquela pessoa, aquela abençoada, falando: é verdade, o senhor está certo. E eu vou voltar de onde eu nunca deveria ter saído. Assim também na rodoviária, para vir embora, sentindo muitas dores. Chegou um abençoado alcoolizado e ele dizia que Deus olhou lá de cima, não viu sequer um justo aqui, muito alcoolizado e conhecedor da palavra. Olha só, conhecendo a palavra, eu disse a ele: é verdade, mas Jesus te ama. E eu repreendi, eu vi demônios sair dele. Ele se calou na hora e entrou para dentro do banheiro. E eu fiquei atento e ele saiu de lá normal. Isso para mim é bênção. Isso para mim é bênção. Sabe, irmão? Então nós temos que dar testemunhos. Nós temos que ter fé viva em Cristo Jesus. E quando eu vi aqui a oração de Ezequias, né? Quando fala, esse aqui que me chamou muita atenção, né? Quando Isaías, que é o filho de Amós, a ele disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, que morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Vale a pena. Eu estou dizendo aqui que vale a pena servir a Deus em espírito e em verdade, ser obediente a Deus, meditar nas Escrituras. Vale a pena saber que Deus é dono de tudo. Vale a pena saber que Deus é dono de você, é dono de mim. Nós não mandamos em nós, nós pertencemos a Deus. Vale a pena nós ter a paciência para não blasfemar. Então Ezequias, ele chorou muito, mas ele orou, mas Deus ouviu a oração, porque Deus manda e fala. Volta e diz a Ezequias: chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus, de teu pai Davi:
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus ouviu a oração. Deus ouve a oração do justo, irmão. Deus ouve a oração do justo. E nós vivemos pela fé. E nós temos que orar. Nós temos que orar e pedir a Deus para ter misericórdia de nós. Eu senti muitas dores e ainda estou recuperando. E para aqueles que mandaram mensagens que nunca mais te ouviram, a minha mensagem, eu estou aqui nesse momento falando e dando explicação o porquê. E eu agradeço pelas orações daqueles que oram por mim, porque a oração nunca é demais. E eu oro por todos. Amém? Hoje fui à igreja, ao ministério, foi uma palavra riquíssima. Oração e palavra. Oração e palavra. A igreja anda com oração no joelho e palavra. E eu saí de lá enriquecido espiritualmente. Glória a Deus. Amém? Que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir. Compartilhem, tá? Deixa lá o seu comentário. E que Deus em Cristo abençoe a cada um. Soberano Deus, eterno Pai, eu peço a Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cura carnal e espiritual, meu Deus, para cada um nos quatro cantos desta terra. Ó Deus, eu te peço a cura para cada um, assim como eu pedi para mim. Assim como Ezequias virou para a parede, orou ao Senhor e o Senhor ouviu, Pai, a oração dele. O Senhor ouviu a minha oração. Obrigado, meu Deus, por estar restituindo a minha saúde. Eu te peço, Senhor, eis-me aqui. É o Senhor quem manda em mim. É o Senhor quem manda em mim. Senhor, continue me usando como um canal de bênção. Abençoe, Pai, cada um. A cada um, Senhor, está precisando da cura carnal e espiritual. Assim como eu. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Aqui está a palavra. E vamos continuar orando como Ezequias orou. Porque Ezequias não é diferente do pastor Dalmo nem de você. Ezequias era um homem que tinha compromisso com a palavra de Deus e que tinha a fé em Cristo Jesus. E Deus ouviu o clamor dele. E Deus vai ouvir o seu clamor agora, neste momento. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus.